Por que que Deus permite a gente passar por dores e por sofrimento? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje? Eu quero contar para vocês uma experiência que eu vivi com Deus recentemente, no qual o Senhor permitiu uma coisa ruim acontecer na minha vida e depois ele me mostrou que aquela coisa ruim, na verdade, é porque ele queria me dar algo muito melhor. E aquela coisa ruim era uma ponte para chegar àquele melhor. Deus, ele tem suas formas misteriosas de trabalhar. O poder de Deus, ele não se limita a mim e a você. E a nossa mente, ela não consegue entender o trabalhar de Deus. É por isso que Deus nos chama para confiar no caráter dele. Seja bem-vinda aqui ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou Carol Frutuoso. E há uns dias atrás, a minha filha, ela se acidentou na escola. Ela brincando lá no basquete, acabou que a bola bateu no dedinho dela, envergou o dedo dela para trás e ela fez uma luxação, né? A gente achou, na verdade, que ela tinha torcido o dedo e a gente correu desesperado para levar ela para o hospital. Nós moramos em Lisboa atualmente, em Portugal, e é assim, aqui, atualmente, a minha filha e o meu esposo ainda estão no processo para chegar o documento deles. Hoje, atualmente, somente eu tenho o documento. E a falta do documento, eles não estão ilegais, ok? Mas o documento ainda não chegou. E a falta desse documento faz com que aconteçam algumas restrições. E uma dessas restrições era um documento, um número, que eles chamam número de utente aqui, que é o número para você poder ser atendido na saúde pública daqui. Então, quando a minha filha quebrou o dedo, né? Quebrou não, mas eu achei que ela tinha torcido o dedo, eu fiquei muito desesperada porque eu sabia que ela não tinha número de utente e como é que ela iria ser atendida no hospital daqui. E aí eu fiquei preocupada e aí eu fiquei perguntando ao Senhor por que ele tinha permitido aquilo acontecer, ou seja, aquilo que a gente sabe melhor fazer, que é questionar Deus, começar a murmurar e já perguntar ao Senhor por que ele está permitindo aquilo acontecer. Então eu fiquei muito com medo porque eu estava sem dinheiro e eu sabia que Bia não seria atendida no hospital público. Então eu teria que pagar, tirar dinheiro da onde eu não tinha, para pagar um hospital particular para ela ser atendida. O dedo dela estava muito inchado e estava roxo, então eu não podia deixar ela daquela forma. Mas aí fomos para o hospital. Eu liguei para o hospital, expliquei a situação e pelo fato de ser uma criança, mandaram ela ir para o hospital. E assim nós fomos, né? Levei Bia, vai ouvindo isso aqui. Quando chega no hospital, por ser criança, eles não se negaram a atender Bia, mas prontamente teria um custo que eu teria que pagar, mesmo sendo um hospital público. É assim que funciona aqui. E o valor não é barato, tá? E aí eu fiquei reflexiva, mas ok, a minha filha, a saúde dela em primeiro lugar. E o que foi que aconteceu? Olha o que foi que Deus fez. Depois que ela foi atendida e quando o rapaz estava fazendo o cadastro dela lá, o rapaz falou para mim que ia fazer uma coisa que ele não costuma fazer, mas que ele ia aproveitar essa urgência dela, esse atendimento dela, para criar um número de utente para ela, mesmo sem ela ter ainda o documento que dava direito dela tirar. Eu fiquei perplexa, e naquele momento o Espírito Santo começou a ministrar dentro de mim. E ele até falou assim, o rapaz, né, do hospital falou assim, olha, eu não garanto, porque isso é uma coisa que não é comum de se fazer, mas deixa ela ser atendida, no final você traz aqui e eu falo se a gente conseguiu gerar o número de utente para ela. Bia foi atendida, tudo bonitinho, ela não torceu o dedo, não quebrou, ela fez raio-x, fez tudo o que ela tinha direito, foi atendida rápida, e estava tudo bem com o dedo dela. Foi só uma luxação e que bastava ela tomar um remédio para dor, colocar gelo, que aquilo ia passar. Aí, quando acabou o atendimento, eu voltei lá para o rapaz e ele falou que, olha, consegui aqui o número de utente dela, você foi sortuda, você resolveu isso e tá aqui o número de utente dela, e me deu o número, que agora pode ser atendida em qualquer hospital aqui de Portugal. Talvez você que esteja ouvindo esse vídeo aqui pense que isso é uma besteira, mas quem imigra, quem sai do seu país de origem e vem para cá para Portugal e sabe como é a realidade daqui, sabe como isso é algo que a gente queria, a gente quer muito ter número de utente, porque é muito ruim você precisar de um suporte na área da saúde e não poder nem no hospital público. Então a gente queria muito, e Bia é uma criança, né? E Bia já está aqui comigo, eu já estou aqui, vai fazer 3 anos, e Bia ainda não tinha número de utente. Então Deus começou a ministrar no meu coração assim. Eu permiti uma coisa ruim acontecesse para que eu te levasse para uma coisa ainda melhor. Bia não tinha quebrado o dedo, Bia não tinha nem torcido o dedo. Na verdade, o Senhor permitiu que acontecesse uma situação do nada. Vai vendo que no mundo espiritual não existe coincidência. Do nada, Bia se machuca,
vai para um hospital, e uma coisa que eu estou tentando há 3 anos tirar e não consigo, por conta de uma coisa ruim que aconteceu, em poucos minutos Bia saiu com aquele documento na mão. E Deus começou a ministrar no meu coração isso, que Ele permite, às vezes, coisas ruins acontecerem ruins aos nossos olhos, acontecerem na nossa vida, porque Ele tem algo ainda melhor para nos dar. Só que qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente tem uma fé pequena, o nosso problema é que a gente murmura, o nosso problema é que a gente não confia. Qualquer obstáculo, qualquer coisa, dificuldade que Deus coloca, desafio no nosso caminho, a gente questiona o Senhor, a gente começa a indagar por que Deus está permitindo isso, começa a falar que Deus nos abandonou, que Deus não nos vê, enquanto Deus tem uma forma de trabalhar que nem a minha mente e nem a sua consegue entender. Então, se você está passando por alguma coisa difícil, não murmure, não murmure. Pergunte ao Senhor o que é que Deus quer ensinar você com isso? Para onde Deus quer levar você com isso? Olha só o que aconteceu comigo quando eu me separei no Brasil, a minha vida estava de cabeça para baixo, eu sei identidade, peguei minha filha, vim para cá, para Portugal. Deus começou um processo lindo de cura dentro de mim, de resgate de identidade, de restauração. E 3 anos depois, separada, o Senhor me uniu novamente com o pai da minha filha e hoje nós estamos casados, servindo ao Senhor juntos. O Senhor me entregou esse ministério aqui para cuidar de mulheres, para falar sobre cura, sobre identidade, sobre restauração para a mulher. Deus fez uma coisa que eu jamais imaginaria, que era falar dele aqui nas redes sociais, com uma vida que ele fez em mim, usar a minha vida como testemunho. No Brasil, a gente estava com a vida de qualquer jeito, a gente não servia ao Senhor, a gente estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu e meu esposo abrindo várias legalidades para espíritos imundos entrar na nossa casa. Tudo o que aconteceu de ruim de lá até aqui foi para que hoje a gente pudesse estar junto, servindo ao Senhor, servindo de testemunho para outras pessoas, alimentando esperança nas outras pessoas, vivendo uma vida plena com Deus. Entende o que eu quero dizer? Quero dizer que a forma que Deus trabalha, ela é muito perfeita, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se tem alguma coisa acontecendo na sua vida, algo que você acha que perdeu, que já acabou, que foi um ponto final, talvez seja só uma vírgula do Senhor, porque Deus está te chamando para viver algo novo com Ele, está te chamando para viver um processo de intimidade com Ele, trazer você para o centro da vontade dEle, e você não entende, e aí você reclama, e aí você acha que Deus te esqueceu, e aí você acha que Deus abençoa A, abençoa B, abençoa C, mas não abençoa você, enquanto Deus está querendo que você entenda que Ele tem algo tão grande na tua vida, algo tão bonito para fazer com você, mas você precisa despertar, você precisa entender, fazer a sua parte, se posicionar, deixar Deus te curar, para viver o que verdadeiramente Deus tem para você. Então, às vezes, algumas pessoas se perguntam por que Deus permite coisas ruins acontecerem com pessoas justas, né? Enquanto às vezes tem pessoas aí ruins, pessoas perversas, que se dão bem, os justos às vezes padecem. E, gente, Deus vê o que eu e o que você não vê. A gente precisa confiar no trabalhar do Senhor. Tem sim pessoas que são ruins e que aparentemente estão tendo sucesso, estão prosperando, mas isso não é para sempre. Enquanto o justo às vezes está passando por uma dificuldade, aqueles que têm a consciência que essa vida aqui ela é passageira e que a vida eterna com Deus é que de fato será a nossa vida, entende o porquê de estarmos passando por determinadas coisas. Então, às vezes, você fica criticando porque uma pessoa que nem serve a Deus está prosperando, está tendo bênção, enquanto você nem sabe o que ela está fazendo para aquilo. Às vezes, ela fez um pacto, e eu não estou falando que quem prospera fez algo de errado. Amém? Deus nos chamou para termos uma vida em abundância nesta terra aqui, em vida. Deus nos chamou para governar em vida. No entanto, Deus tem formas de trabalhar em cada uma das pessoas de uma forma diferente. A forma que Deus trabalha na sua vida é diferente da que Ele trabalha na minha, é diferente da que Ele trabalha na do meu esposo. O que eu quero dizer é que, às vezes, a gente vive aqui nessa vida e vamos supor que a gente tem uma limitação de 100 anos, né? Algumas pessoas um pouquinho mais, às vezes outras pessoas menos, mas vamos colocar 100 anos. Vamos supor que a gente vive 100 anos. A nossa mente se limita nesses 100 anos. É como se a nossa vida fosse esses 100 anos. E quando morre, acabou. No entanto, a morte ela não é o fim. A morte é o início da eternidade.
Eternidade essa com Deus ou eternidade essa nas trevas. E essa decisão é a decisão minha e sua agora, em vida. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui no final para vocês assistirem depois. Então a gente se limita nessa vida, nesse tempo de 100 anos, e a gente não faz ideia que a nossa vida verdadeiramente ela vai acontecer quando a nossa vida aqui na Terra ela acabar. Tantos nomes da Bíblia que passaram por coisas difíceis, Paulo, Pedro, João, tiveram cabeças aí arrancadas porque estavam fazendo a obra do Senhor. O próprio Jesus. Já pararam para pensar nisso? Que às vezes a gente fica se perguntando por que Deus permite as coisas acontecerem de ruim comigo, sendo que Deus permitiu algo de ruim acontecer com o próprio Jesus, com o próprio filho dele. A Bíblia fala que o próprio Jesus diz assim para Deus: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus também estava passando por um sofrimento e pediu para Deus para que, se fosse possível, não permitisse que ele vivesse aquilo, mas era necessário. E ele se colocou debaixo de quê? De obediência a Deus. E assim ele cumpriu o chamado dele para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação. Então você e eu não somos especiais, ou somos amaldiçoados, ou Deus não nos ama porque ele permite uma coisa ruim acontecer na nossa vida. Tudo tem um propósito. Deus tem uma forma de trabalhar diferente que a nossa mente não alcança. Ele permitiu isso acontecer com o pessoal antigamente, no Velho Testamento, com o próprio Jesus no Novo Testamento. Então é possível sim que continue acontecendo nos dias de hoje. O que eu e você precisamos é confiar no Senhor, que independente do que está acontecendo na nossa vida, os planos de Deus são sempre melhores que os nossos, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Eu espero que essa palavra ela toque no seu coração para que você desperte e perceba que a murmuração não vai impedir que as coisas ruins aconteçam na nossa vida. Mas a forma como a gente se posiciona e como a gente confia em Deus vai definir como a gente vai passar por essas dificuldades. Hoje eu trabalho com mulheres, que precisam de cura, de restauração, de resgate de identidade. E para isso acontecer, algo muito ruim teve que acontecer no meu passado. Eu tive que perder meu casamento, eu tive que perder minha identidade. Mas hoje eu consigo ver que tinha um propósito do Senhor. Inclusive, se você quiser caminhar junto comigo nesse processo, nesse discipulado, onde a gente se encontra semanalmente no nosso quarto de guerra, a gente jejua juntos, você aprende a ouvir a palavra de Deus, você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, a gente entra num processo de cura das suas feridas, de resgate da sua identidade. Eu vou deixar o link aqui para você conhecer, porque eu tenho certeza, se você está sentindo que Deus está chamando você para viver algo novo, da parte de Deus, esse discipulado vai edificar a sua vida e vai fazer você acessar esse novo que Deus tem para você. Olha, que Deus abençoe muito a sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like. Se você chegou até aqui, comenta aqui, ó, eu fiquei até o fim. Se inscreve no canal, muita gente assiste aqui os vídeos, mas não se inscreve. Então se inscreve e ativa as notificações para você receber o aviso quando chegar novos vídeos. E me segue no Instagram, porque lá eu compartilho mais da minha vida pessoal, você me conhece mais e a gente fica mais próximas. Que Deus abençoe a sua vida, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.